Bom dia, meu nome é Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi no podcast da Bloomberg Linha e eu errei a introdução, eu não lembro mais como que era. Hoje é dia 2 de outubro. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, Ziplockers e Flatmans, eu estou de volta. Muito obrigada, Isabela Fleischmann, por ter segurado a barra deste podcast nas últimas semanas. E muito obrigada a você, ouvinte, que acolheu com tanto carinho a nossa querida Isa, que vai sim, o povo pediu, e Isabela vai voltar no podcast. Isabela vai voltar nesse podcast aqui, faremos co-apresentações, ela querendo ou não, porque eu não perguntei pra ela se ela quer, mas ela vai. E também teremos novos projetos futuros aí com a belíssima voz, a belíssima participação da Isabela. É um talento nato essa menina. Sempre soube. Agora vocês sabem o que é ser amiga dela. Todos nós somos amigos de Isabela. E eu vou direto para as notícias, porque eu tenho muita coisa para contar para vocês. E aí, se você tá chegando hoje, vou te dar aí um review, um preview. Não é? O que é preview no passado? Não sei. Eu tava de férias. E esse é um podcast de economia. É isso que você precisava saber. E aí, para hoje, a gente vai falar sobre dívida das empresas de private equity que estão aumentando lá nos Estados Unidos e estão preocupando os investidores. A gente também vai falar sobre ela, que foi a maior felicidade aqui do meu domingo, foi abrir o site da Bloomberg depois de 2 semanas, né, que eu não sabia nem quem era o presidente dos Estados Unidos. Se o Joe Biden tivesse saído, eu não teria ficado sabendo. Aí eu abri o site da Bloomberg e tava lá, Americanas dimensiona a queda da operação física e quer divulgar balanço no fim do mês. Quem diria, 2 semanas fora não foram suficientes para resolver o problema da Americanas. Ela segue no noticiário. E outra coisa que segue no noticiário, também para a minha surpresa leiga que morou embaixo de uma pedra nos últimos dias, é que tem uma outra notícia aqui que eu falei, mas isso aqui é uma notícia de fevereiro? Pois não é uma notícia de fevereiro, porque agora a cada 6 meses virou uma moda lá nos Estados Unidos de ter uma ameaça de shutdown do governo, né? Então, um acordo no Congresso americano está sendo costurado e ajudou a acalmar os ânimos em Wall Street após uma semana de perturbações nos mercados provocados pela taxa de juros. Ao contrário da semana dos Estados Unidos, a minha não foi nem um pouco perturbada. Recomendo tirem férias, se possível. Tirem férias. Ah, como é bom estar de volta. Como é bom estar de volta. Para vocês terem uma noção de quão alienada eu estava, eu fiquei sabendo de Luísa Sonza na Ana Maria Braga à noite. Eu não fiquei sabendo durante o dia, porque eu fui numa festa de aniversário, tal qual os maias faziam, falei com pessoas olhando no olho delas e elas me contaram o que estava acontecendo em Polvorosa, o Twitter, o X de Elon Musk, falando sobre Luísa Sonza. Eu fiquei, gente, chocada, não tinha visto. Também, outra notícia, além dessa que fiquei sabendo aí durante os últimos dias, casamento de Sandy e de Lucas Lima, né? Rest in peace aí pra todo mundo que se divorciou nas últimas semanas. Foi complicado, né? Quem também teve uma semana complicada foram os mercados nos Estados Unidos, que agora pode ser que acalmem, já que um acordo que lutou contra todas as probabilidades conseguiu evitar um shutdown ou a paralisação do governo de lá. Embora os gestores de fundos tenham em grande parte ignorado esse circo político que aconteceu em Washington, a aprovação da legislação para manter o governo funcionando até o dia 17 de novembro dá aos mercados financeiros algum espaço para valorização depois da recente queda nas ações e nos títulos. Um punhado de analistas, e a palavra punhado é uma palavra engraçada, uma pequenina quantidade de analistas havia alertado que um shutdown prolongado de agências federais provocaria novas oscilações na curva de juros dos títulos do Tesouro, alimentando a volatilidade entre ativos e atingiria também as ações que dependem dos gastos do governo, como empreiteiras de defesa e empresas farmacêuticas. O ponto é que, apesar desse shutdown aí não ser esperado, a probabilidade do governo dos Estados Unidos dar um calote é muito pequena. Se isso algum momento acontecer, salve-se quem puder, os mercados ficam receosos com toda a volatilidade que isso pode gerar dentro do Congresso americano, essa onda de incerteza. E é por isso que os títulos da dívida americana acabam sendo atingidos. Não é exatamente porque eles acham que real, de fato, vai acontecer um calote, mas é porque toda o chululu, para chegar a uma conclusão, faz com que esses ativos fiquem aí num patamar de um pouquinho mais de incerteza. Por enquanto, porém, os democratas e os republicanos conseguiram um tempo a mais para negociar financiamentos de longo prazo. E
Eis que Dan Suzuki, que é diretor de investimentos adjunto da Richard Bernstein Advisors, disse o seguinte, que o potencial de impacto duradouro na economia de um shutdown era bastante baixo, especialmente em relação a outros fatores em jogo, como a inflação, o Federal Reserve e o crescimento em geral do país. O problema, segundo ele, é que isso apenas adia a dor até novembro. Entretanto, o circo político provavelmente deve se intensificar e vai correr ainda mais a confiança das pessoas no governo americano. Já o Adam Crisafulli, fundador da Vital Knowledge, outra pessoa com conhecimento do assunto, que deve ter um LinkedIn bonito, olha eu ali na tela. Entra no site da Bloomerlinea, tá passando o vídeo do caso de negócios. Mas o Adam, não houve muita ansiedade em relação a um shutdown, então não deve haver um grande e sustentado rally simplesmente porque um foi evitado. É a velha história do Pedro e o Lobo. Lembram desse desenho? Que eu acho que era o Pedro ficar gritando, o lobo, aí não era o lobo, aí ele gritava, o lobo, aí não era o lobo, aí uma hora o lobo aparecia. O pessoal desacreditava dele. Então, o Adam tá falando que é isso aí que tá rolando aí com essa possibilidade de shutdown do governo americano. Segundo ele, a questão não foi totalmente resolvida, apenas move a data de vencimento do dia 30 de setembro para o dia 17, e por isso os investidores vão ficar atentos com os números econômicos dos Estados Unidos de setembro, incluindo os de empregos que saem agora dia 6 de outubro e a inflação que sai no dia 12. Eles devem ficar atentos porque com essa rebuliço todo aí, pode ser que as divulgações sejam adiadas. Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra quem também? Pra ela, nossa queridíssima, tá com saudades, Americanas, que foi protagonista da principal crise corporativa do varejo brasileiro em 2023 e que neste domingo dimensionou o revés da sua operação física desde a recuperação judicial anunciada em 19 de janeiro. A varejista informou ter fechado 88 lojas entre janeiro e agosto, encerrando esse período com 1.794 unidades. O movimento continuou em setembro, com a descontinuidade de mais 9 pontos de venda até o último 17. No total, foram 97 unidades fechadas desde o começo do ano. E eu voltei de Santa Catarina e eu estou meio gaúcha lendo essas notícias. No total, foram 97 unidades fechadas desde o começo do ano. O encolhimento da sua operação física consta no relatório mensal sobre a recuperação judicial, que foi enviado neste domingo à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que apontou uma redução de 6,3 milhões de clientes ativos nos 8 primeiros meses do ano. Em agosto, quando encerrou 25 pontos de venda, o número de clientes totalizava 42,8 milhões abaixo dos 49,1 milhões no final de dezembro. Em janeiro, Americanas tinha 48 milhões de clientes e 1.880 lojas. Você parou de comprar chocolatinho na Americanas? Foi isso? Ah lá o que aconteceu. Me conta aí se fechou alguma icônica loja na sua cidade. Agora vamos falar de private equity. E quando eu falo de private equity, eu lembro de quem? Dela, Isabela, que cobre este mundinho aí. Você deve estar se perguntando, talvez você não esteja se perguntando, mas agora eu vou falar de qualquer maneira, por que eu e ela não fizemos um episódio conjunto, como fizemos na minha ida para as férias, para uma passagem de bastão, tal qual uma corrida de revezamento? Porque a família de Isabela ganhou um cachorro. Ganhou um cachorro e ela foi até Maringá, e agora estou revelando a localização dela. Bem seguro. Isso aqui depois a gente não sabe porque os hackers nos atacam. Enfim, Isabela foi lá ver o cachorro dela. Tá certíssima. Não tá errada. A gente faria uma passagem de bastão, mas eu me enrolei e ficou a passagem de bastão, ficou aí aérea. Jogou, né? Não entregou na mão. Tá lá correndo lá na frente, já pega aí o bastão. Aí pegou e segurou o bastão. Então, vamos falar de private equity, fazendo aí homenagem à nossa apresentadora, que as empresas de private equity, você não sabe o que é private equity, são empresas privadas que têm capital, têm dinheiro para investir em outras empresas privadas. Então, em vez de você investir, ou os investidores colocarem o dinheirinho deles em pequeninas ações de bolsas listadas mundo afora, eles colocam o seu dinheirinho em ações, em fatias de empresas que são privadas, ou seja, elas não têm capital aberto em nenhuma bolsa. Então, as empresas de private equity, ou seja, esses investidores aí que têm essa grana para colocar em startup, em pequenos negócios, em grandes negócios, tudo privado, eles estão adicionando cada vez mais uma camada de dívida às suas complexas operações de empréstimo, o que tem levantado preocupações entre alguns investidores sobre os riscos potenciais para a indústria em geral e para o sistema financeiro.
Atingidas pela escassez de negócios e pela diminuição de recursos em caixa, algumas empresas recorrem a financiamento nos bastidores para ajudar a cumprir compromissos de fundos ou permitir o planejamento da sucessão. É o famoso carnê para pagar o carnê. Boleto, pagar o boleto no cartão de crédito, fazer um empréstimo para pagar o agiota. Não pode, agiota é crime, mas vocês entenderam. Os empréstimos garantidos por ativos, incluindo a promessa de renda futura, carregam juros de até 19%, uma taxa que se assemelha mais às cobranças enfrentadas pelos consumidores do que ao financiamento corporativo. Que beleza, ouvi essa frase aí, né? Até mesmo uma empresa com classificação de grau especulativo nos Estados Unidos pagou recentemente 10% em um título. Isso é bastante. Esses altos custos não desencorajam as empresas de private equity e especialistas dizem que a demanda está em níveis recordes. Enquanto alguns dos maiores credores, como a Alp Invest Partners do Carlyle Group, afirmam que essas dívidas são relativamente seguras, outros já tomam precauções, adicionando cláusulas que permitem a apreensão de outros ativos subjacentes ao fundo. Alguns alertam para os perigos quando uma empresa enfrenta cobranças de mais de um tipo de empréstimo simultaneamente. Vou fazer um paralelo. Você já viu o Lobo de Wall Street? Se você não viu, Lobo de Wall Street te conta... Agora eu não tenho certeza de é o Lobo de Wall Street, mas acho que é. Aquele filme que fala sobre a crise de 2008, basicamente a crise de 2008, vamos falar sobre a crise de 2008. O mercado financeiro é tão sofisticado que ele tem vários produtos numa grande prateleira de supermercado e a cada dia alguém inventa um novo produto para te dar dinheiro. Esses produtos são formatos de dinheiro. Então, como que você vai pegar dinheiro? É abrindo capital na bolsa? É pegando um investimento com um private equity, dando uma parte da sua empresa para você conseguir essa grana? Ou você vai fazer um título de dívida com alguém? Você vai pegar um dinheiro emprestado? Ou você vai fazer uma debenture, que também é um tipo de dívida, mas já é uma coisa um pouco diferente. Enfim, tem um quadrilhão de maneiras de você conseguir dinheiro. E o que está acontecendo é que essas empresas de private equity, ou seja, essas empresas que investem dinheiro em outras, estão pegando empréstimos já bem sofisticados para justamente cumprir com esses investimentos que elas tinham prometido no passado. É uma grande possível bola de neve. Aí olha só que positivo que o Jason Meklinski, que é diretor de Receita e Estratégia da Socium Fund Services, uma empresa de Nova Jersey que ajuda a administrar carteiras de private equity, olha que maneira legal de se começar a segunda-feira. Ele diz que se o valor de um fundo cair, por exemplo, um fundo, né, que o private equity está usando para investir nessas empresas, você está diante de uma situação chamada de margem, que seria como um vulcão encontrando um tornado, citando aí Eminem. Para um setor acostumado ao dinheiro fácil por tanto tempo, a corrida por esses empréstimos marca uma inversão. As empresas têm enfrentado o aumento das taxas de juros e a incerteza econômica, o que levou a uma redução de quase 50% nos volumes de aquisições este ano. O dinheiro disponível nas empresas de private equity está próximo do menor nível desde pelo menos 2008, de acordo com os dados da PitchBook. Isso impulsiona a tomada desses empréstimos de alto custo que usam garantias raramente ouvidas antes. Um desses tipos de financiamento é um tipo de empréstimo relativamente novo e de alta demanda, conhecido pelo nome de MANCO, que é Management Companies, no jargão de mercado. Que eu achei bem engraçado agora, o fato de Management Companies virar MANCO. O MANCO é tomado pela empresa de gestão ou pela entidade que supervisiona os investimentos em private equity. Essa dívida utiliza fluxos de caixa, como receitas de taxas e retornos de equidade como garantia. Entendi alguma coisa? Não. Os recursos do empréstimo MANCO são usados para atender a várias necessidades, financiar novas estratégias, planejamento de sucessão e até mesmo financiar a participação acionária individual de um parceiro no fundo de private equity. Outro tipo de financiamento é o financiamento de valor líquido dos ativos, ou NAV, que é amplamente conhecido. Ele é garantido por um grupo de empresas do portfólio da empresa de private equity, porque um fundo de investimento de private equity, ele investe em várias empresas e ele pode ter vários, na verdade, podem ser vários fundos em que investem em tipos de setores diferentes, por exemplo. E essas empresas de private equity usam esse tipo de garantia em que ela pega um empréstimo, se por acaso ela não pagar esse empréstimo futuramente, a garantia dele é aquele portfólio de participações que ela tem naquele determinado setor, ou aquele grupinho ali, aquela sacolinha de participações que ela tem jogada embaixo da cama. Fica aí o questionamento. Teremos um filme, O Lobo do Private Equity?
Dito isso, vou partir para os recados. Estou muito feliz de estar de volta. Temos muitos planos que vão sair do papel, das próximas semanas, que compartilharemos aqui com vocês, incluindo Summit Bloomberlinia. Não, Bloomberlinia Summit. É incrível. Eu esqueci o nome das coisas. Depois, eu acho que eu não consigo nem fazer login no treco aqui, se eu tentar. Bloomberlinia Summit vai acontecer no dia 23 de outubro e nós faremos nos próximos dias um anúncio para que vocês, ouvintes do podcast, possam participar deste evento. O Bloomberlinia Summit vai acontecer no Hotel Rosewood, em São Paulo, que é um hotel muito chique e vai reunir muitas pessoas importantes do mercado financeiro, CEOs, diretores de empresas e também autoridades públicas. E alguns de vocês vão ganhar entradas e serão convidados a participar desse evento e também me conhecer pessoalmente. E conhecer a Isabela pessoalmente. Conhecer todo mundo da Bloomberlinia. Tal qual a gente vai fazer que nem o Mickey na Disney. A gente vai botar lá um painelzinho, aí vocês vão vir tirar foto com a gente. Tá bom? Porque a fama subiu pra cabeça com com os comentários de vocês. Mas é sério, o Bloomberlinia Summit vem aí. Vocês aguardem mais informações sobre como vai acontecer essa distribuição aí, essa seleção de alguns ouvintes para participarem do evento. Também Casa de Negócios, indo para o seu 4º episódio. O time de conteúdo da Bloomberlinia arrasou. Alan Blanco, André Vinco e Aimee, com a ajuda também da nossa querida Isabela. Colocaram 2 episódios no ar aí nessas 2 últimas semanas. Uma entrevista com o presidente da P&G Brasil, o André Felicíssimo, que, sim, ele estava feliz o tempo inteiro na entrevista, ele é felicíssimo. E também com a Kim Farrell, que é a diretora de operações do TikTok por aqui. Entrevistas muito legais e também com introduções sobre um pouquinho da arquitetura das casas em que a gente gravou essas entrevistas e também sobre o planejamento urbano de São Paulo. Tá muito legal, tá? Tipo assim, é premium. E se você for voar de Gol em algum momento aí da sua vida, nos próximos dias, você pode até ver os episódios da 2ª temporada e da 1ª temporada, porque eles estão disponíveis nos aviões da Gol, porque a gente é muito chique. E o 3º e último recado é que vocês comeram mosca, pisaram na bola, e a gente tem um concorrente agora. Tem um concorrente, tem um outro podcast aí, que tá fazendo coisa de notícia. Só que aí tem um ponto, não é concorrente não. Não é concorrente, é o Bloomberg Daybreak da nossa Bloomberg Mami. Bloomberg Mami tá com um podcast no Brasil, apresentado por Patrícia Xavier. Eu tô falando aqui que é concorrência, mas é tipo assim, sabe aquela prima que você adora muito? E você fala assim, nossa, eu adoro essa minha prima, mas ela podia parar de, ganhar todas as honras ao mérito e de ter uma ONG que salva periquitos na selva amazônica e namora uma pessoa muito incrível e te amo, prima, mas assim, chega. Tô brincando, tá? Escutem o Daybreak. Se você tem pressa e você não quer ficar me escutando falar, o Break é ótimo pra isso, porque lá eles vão direto ao ponto. O que vocês fizeram de bom aí nas 2 últimas semanas? Me contem. Eu tomei um soco na cara no Muay Thai, porque eu esqueci de botar minha mão na frente do meu rosto, e aí eu tomei um soco. E aí eu estou com meu olho levemente roxo. O que mais que eu fiz? Deixa eu contar pra vocês onde é que eu fui. Eu fiz uma viagem incrível e para um grande, grande país tão distante de Anitápolis, uma cidade no interior de Santa Catarina que é habitada em 25% pela minha família. E foi muito legal. Se você não sabe onde fica Anitápolis, fica perto de Rancho Queimado. Se você não sabe onde fica Rancho Queimado, fica perto de Santo Amaro. Se você não sabe onde nenhuma dessas cidades, é porque você não é da região metropolitana de Florianópolis. Floripa. Fica perto de Floripa. Fica perto de Floripa, eu estive em Floripa e aí eu desbloqueei um sonho, que era conseguir imitar o sotaque de Manezinho da Ilha. Manezinho da Ilha é quem nasce em Floripa. Tá lá é o gentílico de nascer em Florianópolis, é Manezinho da Ilha. E eles têm um sotaque muito específico. Se você nunca ouviu, por favor, ouça, que é incrível. Eu não entendo o que algumas pessoas falam, de verdade, não entendo. Tipo assim, tinha um cara que ele ficou falando comigo assim uns 5 minutos e eu fiquei fascinada, porque eu não entendia nada do que ele estava me falando. Mas eu fiquei muito feliz, pois eu consegui desbloquear. E agora eu tenho alguns talentos na manga, que é, por exemplo, imitar o sotaque de gaúcho, sotaque de Manezinho da Ilha, sotaque de português de Portugal e de francês que aprendeu a falar brasileiro. Mas eu tava com saudade. Eu não fiz... faltou
Eu fiz muitas coisas, mas eu tava com saudade. Conta aí o que tu fez nas últimas 2 semanas. Uma coisa bacana que tu tenha feito. E me conta também da Americanas, não esquece de falar se fecharam ou não fecharam alguma Americanas aí na sua cidade. E vamos aos recados. E é isso. Acabou. Uma excelente semana. Muito bom estar de volta. E vambora. É nóis.